Donos de Gol e JBS são alvos de ação da Polícia Federal que prendeu o aliado de Cunha, Eduardo Cunha. Essa notícia foi publicada aqui na Folha de São Paulo no dia 1º de julho de 2016. Hoje é dia 3 de julho e as notícias relacionadas a esse tema todas são somente do dia 1º, ou seja, de sexta-feira. Significa que até agora nada aconteceu em relação aos donos da Friboi. Nesse vídeo a gente vai entender um pouco sobre essa coisa aí de corrupção com os donos da Gol, da JBS, mas também como é que está envolvido aí Eduardo Cunha. Michel Temer também tem uma ligação com esse tema, que é um esquema de corrupção aí que favorecia esses donos de grandes empresas a pegar empréstimos, entre outras coisas. Pegar empréstimos aí do Fundo de Investimento da Caixa Econômica Federal, e aí eles liberavam propinas, essas propinas eram repassadas então ao Eduardo Cunha e aos assessores dele. Lembrando também que esse assunto ele gerou muita polêmica, porque ele envolvia, por exemplo, muita gente, os inimigos do PT, os inimigos do Lula mais especificamente, eles usaram bastante esse tema para dizer que o filho do Lula era dono da Friboi. Então, se ele é dono da Friboi, então é a hora então, de prender o filho do Lula finalmente e colocar o Lulinha atrás das grades, como muita gente deseja no Brasil. A gente vai dar uma relembrada aí nas afirmações que foram feitas e o que aconteceu depois dessas afirmações. Sejam bem-vindos ao canal Notícias Comentadas. Aqui a gente comenta notícias dentro de contexto e não temos censura, então você pode ficar à vontade para colocar o seu comentário aí, seja ele de ódio ou não, independente da sua opinião política, se é de esquerda ou de direita, ou se é haters, enfim. Vamos primeiro entender então o caso aqui, divulgado na Folha de São Paulo, que é onde eu acho que faz um pouco mais de sentido a história. Essa notícia saiu em vários meios de comunicação aí na sexta-feira, e a gente vai ver 3 deles, mas assim, vamos pegar a base aqui na Folha de São Paulo. A Polícia Federal deflagrou mais uma etapa da Operação Lava Jato na manhã dessa sexta-feira. Inclusive isso foi anunciado pela Globo como uma suboperação da Lava Jato. Dava a entender que uma nova operação surgia. E aqui a Folha está dando a impressão de que é mais uma etapa da Lava Jato, batizada de Sepsis, que mira Eldorado Celulose, uma empresa do grupo JF Holding da JBS, dona da Friboi. A curiosidade aqui, pessoal, sepsis significa inflamação generalizada. A Polícia Federal realizou buscas na sede do grupo, ou seja, do grupo JF, e na casa do seu dono, Joesley Batista, em São Paulo. Quer dizer, o Joesley Batista é o dono da JF. A JBS afirma que não é investigada na ação. Outro alvo de busca é o empresário Henrique Constantino, acionista majoritário da Gol Linhas Aéreas e sócio da concessionária BR Vias, que está sendo investigado. O único mandato de prisão expedido foi para o corretor Lúcio Bolonha, funcionário aliado de presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha, e que vinha tentando negociar um acordo de delação com a Procuradoria-Geral da República. Ele foi detido nessa manhã. Então a Operação Sepsis está fazendo mandato de busca e apreensão em São Paulo, são 12 mandatos, no Distrito Federal são 2, Rio de Janeiro 2 e em Pernambuco 3. No total estão sendo cumpridos 19 mandatos. Tá? A operação foi autorizada pelo ministro do Supremo, Teori Zavascki, e tem como base a delação do ex-vice-presidente da Caixa, aqui a gente vai começar a entender, Caixa, Fábio Cleto, também aliado de Cunha. A ação também tem fatos ligados à delação premiada do ex-diretor de Relações Institucionais do grupo Hipermarcas Nelson Melo. Agora vamos entender o caso. Há suspeitas que o JF tenha pago propina por meio de Funaro para obter recursos do Fundo do Investimento do FGTS liberado por influência de Cleto, que era o ex-presidente. A busca da Polícia Federal na sede do grupo JF, controlador da JBS, concentra-se na empresa Eldorado Brasil Celulose, que se beneficiou dos recursos da FGTS e está no alvo de suspeitas dos investigadores. Segundo o Cleto, a empresa pagou 680 mil em propinas.
Cleto ainda apontou diretamente o dono da Friboi, aliás, o dono do grupo, Joesley Batista, como responsável pelos pagamentos de propina. Bom, vamos entender o seguinte, aqui, ao que tudo indica, que está sendo mostrado, é que o Eduardo Cunha tinha as suas pessoas lá na Caixa Econômica que administravam o fundo de investimento. E aí as grandes empresas precisavam de dinheiro, de recursos para financiar determinadas obras. E aí, para onde elas vão? Elas não vão investir capital próprio. Se elas podem investir capital do banco, e aí funciona assim, um pouco de visão econômica, né? Em vez de você pegar do seu próprio dinheiro, você pega emprestado do banco, e daí você calcula que a parcela, a prestação que você vai ter que pagar ao banco seja sempre menor do que o que você recebe por mês. Assim você ganha dinheiro sem ter que comprometer o seu dinheiro. Aí uma dica de economia aí, de como se faz grandes negócios. Né? Esse povo bilionário, milionário, esse povo não investe o seu próprio dinheiro, tá? Então essa é uma maneira. Só que a empresa chega na Caixa Econômica e o camarada da Caixa, nesse caso aqui o Cleto, ele olha para o camarada e olha, é o seguinte, eu posso até liberar, mas eu posso falar com um homem assim, falar com não sei quem, assim, então vende dificuldade, né, para depois ganhar facilidade. E aí ele diz, olha, se você der tantos por cento, então eu libero o dinheiro aqui para você. É um esquema, um famoso esquema de corrupção que acontece, sinceramente, em diversos países do mundo e no Brasil em quase todas as instituições que trabalham com recurso financeiro que sejam, digamos, públicas, ao menos é o que a gente tem constatado aí nas mídias. E com isso eu não estou defendendo essa prática não, pelo contrário. Eu acho que isso é horrível, eu acho que se o banco se propõe a emprestar dinheiro para empresários, então ele deveria fazer isso sem que ninguém tivesse que ganhar propina para fazer isso, sabe? É como muitas vezes você vê o problema do passaporte no Brasil hoje. Passaporte para ser emitido demora 3 meses. E daí você cria uma situação dessa e tem alguém lá dentro que resolve então facilitar. Eu só estou dando um exemplo, não estou dizendo que isso acontece, mas imagino que possa acontecer. Então tem alguém lá dentro que possa facilitar. É o seguinte, tu me der tanto, eu vou liberar o passaporte em uma semana. Entende? Então existe o impeditivo burocrático e alguém vende a facilidade lá e fazendo prática de corrupção. Isso é o que acontece aqui nessa notícia. Essa notícia também recebeu destaque aí, né, na Globo. Polícia Federal prende doleiro ligado a Cunha e mira a empresa do grupo dono da JBS. É por isso que eu falei para vocês aqui, ó. A notícia foi publicada no dia 1º e hoje já é dia 3. E ele está dizendo aqui que mira a empresa do grupo. Até hoje, dia 3, eu não encontrei nenhuma notícia que tenha uma consequência mais grave para isso. Ou seja, ninguém foi preso dessas empresas. Tá? A consequência grave seria alguém ter sido preso. Até agora não. CEPS é a nova etapa da Lava Jato. Quando você escuta aqui o vídeo, ele dá a impressão que surge uma nova operação em função aí da Operação Lava Jato, batizada de CEPS. É uma curiosidade. E aqui ele publica a mesma coisa. Segundo delatores, né, da Lava Jato, a Polícia Federal deflagrou na manhã dessa sexta-feira de 1º de julho a Operação Sepsis, uma nova etapa da Operação Lava Jato. Engraçado que ele fala isso aqui como uma nova etapa e no vídeo ele fala que é uma operação que nasce da Operação Lava Jato. Um dos alvos foi o doleiro Lúcio Bolonha Funaro, preso em São Paulo. Segundo delatores da Lava Jato e a Procuradoria-Geral da República, Funaro é ligado ao presidente afastado da Câmara, deputado Eduardo Cunha. Ele deverá ser transferido na segunda-feira para Brasília, onde ficará detido na Superintendência da Polícia Federal, à disposição dos investigadores. Aqui nesse site você lê e não fica assim muito claro. O presidente da Caixa, Jorge, afirmou que o banco revisará todas as operações de operadoras apontadas por Cleto na operação. Por meio da nota fiscal, a Caixa informou que não houve prejuízo ao fundo de investimento. É claro, porque claro que não vai haver prejuízo do fundo de investimento, porque quem na verdade está pagando essa propina é o camarada que está tirando. Imagina, ele pega emprestado, sei lá, 100 milhões, e daí ele dá 3 milhões de propina, porque alguém ajudou a liberar o fundo, ele vai ter que pagar esses 3 milhões para o fundo de investimento. Então a instituição financeira em si não sofre prejuízo, do jeito que está sendo colocado aqui. Só que isso vale a pena para ele, porque como ele paga parcelado, então ele recupera esse dinheiro de volta. Entendeu? Então é assim que funciona. O fundo
é administrado pela Caixa Econômica, que aplica recursos do trabalhador em projetos de infraestrutura. No final de 2015, o patrimônio do fundo acumulou patrimônio de 31,9 bilhões. Então, basicamente é isso. Friboi aposta em Temer. Agora a gente vai entender um pouco do contexto, né, do que está ligado aí mais nesse contexto. Primeiro vamos entender essa notícia aqui publicada em 24 de junho de 2015, no ano passado. Friboi aposta em Temer e Cunha para permanecer no PMDB. A partir disso, dessa notícia aqui, você pode pesquisar também mais na internet, que foi uma briga aqui entre o Júnior Friboi, né, que é da família, que é dona aí da Friboi, né, uma disputa deles pelo governo do estado, de um estado aqui. Está longe o fim da disputa entre o ex-prefeito Iris Rezende Machado e o empresário José Batista Júnior pelo controle do PMDB. Júnior Friboi vai buscar junto à direção nacional do PMDB apoio para permanecer na legenda. E para isso conta com um trunfo muito poderoso, o grupo JBS, que reúne empresas de família como Friboi, de sua família, Swift, Bertin, Seara e Flora Higiene e Limpeza, as quais foram as que mais doaram recursos para as campanhas eleitorais. Bom, aqui nessa notícia você vai entender que ele fala, inicialmente, como no ano passado não tinha ligação nenhuma, não tinha prova nenhuma dessas doações de empresas para as campanhas eleitorais como processo de corrupção. Então ele noticiou aqui, inclusive, dizendo que a empresa foi uma das maiores doadoras de recursos. Levantamento feito pela jornal Folha de São Paulo mostra que em 2013 a JBS teve faturamento de 92 bilhões. Maior exportadora de carne do mundo, a empresa doou aos políticos em 2014 a soma de 366 milhões de reais, que corresponde a 39,5% de todo o seu lucro líquido registrado em 2013, que foi de 926 milhões. É como se a cada 100 reais de lucro a JBS doasse 40 reais para os caixas de campanha de partido político. Eu acredito que com essa informação aqui, que inicialmente não tem ligação com o dia de hoje, só que ajuda a gente a entender o contexto, você consegue entender por que essa coisa tão brusca de doação de empresas, né, e essa quantidade tão grande de dinheiro bancando o político. Uma outra coisa interessante é o seguinte, é que a gente pensa num Congresso que represente o povo, e esse atual sistema político, ele sinceramente, antigamente eu pensava assim, bom, mas o Congresso ele reflete o povo brasileiro. Se o Congresso é corrupto, então o povo brasileiro é corrupto. É por isso que o povo é corrupto. Mas eu estou começando a pensar com mais tempo na possibilidade do seguinte: o Congresso, na verdade, o atual sistema de eleição brasileiro, ele envolve o quê? Ele envolve muito dinheiro. Somente políticos, pessoas que têm acesso a grande quantidade de dinheiro, conseguem se eleger. E daí a briga fica meio assim no campo do dinheiro, do lucro, dos liberais, digamos assim, né? Porque aí quem consegue mais dinheiro consegue se eleger, porque consegue comprar os votos, consegue pagar a reforma de casa, consegue comprar remédio e assim por diante. E o povo desinformado cai nessas armadilhas e acaba elegendo essas pessoas. Quem tem dinheiro tem muito puxa-saco, quem tem dinheiro consegue manobrar isso daí com mais facilidade. Eu não estou dizendo com isso que rico é ruim, isso daí é um outro tema, não tem nada disso. Rico é bom ser rico, seja rico, ganhe bastante dinheiro de forma honesta. Tá? Mas aqui na política parece que a questão da quantidade de dinheiro realmente decide uma eleição. E aí você vê essas empresas, elas fazem... Não pensem que a empresa só olha um político e diz assim, esse cara aqui eu gostei dele, vou investir nele aqui. Não, na verdade a gente sabe que não é assim. Existem muitos processos, isso já foi provado pelas delações nos outros vídeos que nós fizemos também. Então a empresa, ela paga a campanha política de alguém, ainda mais quando é um político já conhecido. Normalmente esse pagamento, essa doação aparentemente legal de campanha, ela já é resultado de alguma operação que esse político favoreceu a empresa, e aí a empresa ficou de pagar uma comissão, uma propina, e daí faz esse pagamento de propina no momento da eleição.
na forma de doação. E aí a gente tem vários casos no Brasil que estão sendo descobertos dessa forma. Existem também outros meios da empresa passar dinheiro para eles. Correto? Então, essa é uma questão chave. Bom, sabendo disso, a gente quando vê a JBS doando 40% do seu lucro líquido para políticos, a gente imagina que sim, realmente é uma prática, é uma empresa que tem uma prática questionável. Porque elege políticos, a gente vai imaginar que lá na frente vão favorecer aí os processos de corrupção. Seja em licitação, seja em obras que têm que ser feitas, né? E aí a gente meio que olha agora para a JBS com um pouco de suspeita. Lembrando que aqui a acusação que está sendo feita na JBS não é de adulteração aí de obras, de construção de ponte, de estádio, nem nada disso. É para que o amigo do Eduardo Cunha libere o dinheiro para eles fazerem determinado investimento. Eles não concorreram aí em licitação pública. Há de se fazer justiça também. Lembrando também que a JBS gera muito emprego no Brasil. Mas essas práticas dessas grandes empresas precisam ser de fato questionadas. De acordo com a pesquisa feita no Tribunal Superior Eleitoral, desde os recursos começaram a ser liberados, em 2005 a JBS já repassou 463 milhões a políticos e partidos nas eleições de 2006, 2008, 2010 e 2014. Em 2010 a JBS ficou com o terceiro lugar com 63 milhões. A segunda colocada é a Odebrecht, que também pagava. No caso, a Odebrecht é uma empreiteira, né, que constrói e que sim trabalha diretamente com obras para o governo federal. Apesar disso, que a JBS, digamos, tem um benefício mais direto, ao que dá para entender aqui com essa notícia. Apesar disso, a JBS foi quem mais doou dinheiro para campanha política. E aí a gente vai lembrar uma coisa aqui. Campanhas políticas. O financiamento empresarial de campanha política foi a principal peça da proposta de reforma política defendida pelo PMDB através do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Enquanto partidos como o PT e PCdoB e entidades como a OAB e CNBB querem o fim da participação dos doadores privados nas eleições, os PMDBistas querem que seja mantido o modelo atual. É com esse sentimento que o PMDB vai ouvir o pedido de José Batista Júnior para lá. Aqui volta ao assunto. Mas eu acho que esse parágrafo aqui ele é extremamente interessante para a época. Porque era uma época em que o PMDB, junto com o PSDB, e junto com Gilmar Mendes, ministro do Supremo, que também falou aí, que defendia claramente o doação, financiamento empresarial de campanhas políticas. E hoje, 2016, um ano depois disso aqui, a gente está vendo que esse é o principal fonte de corrupção no país, inclusive que está pegando aí toda a cúpula do PMDB e vai ainda pegar muita gente, se Deus quiser. Então, você vê algumas informações interessantes. Proposta política defendida pelo PMDB e o PT, PCdoB, entidades como a OAB e CNBB querem o fim da participação de doadores privados. Eu não vou comentar aqui para defender o PT, nem incriminar ninguém, porque aí vocês vão ficar à vontade para fazer isso vocês mesmos. Tudo bem? Então fiquem à vontade para comentar o que vocês acham. O PT era contra, saiu do governo acusado de sendo corrupção, mas era contra. Também foi pego, alguns casos envolvendo também gente do PT que ganhou dinheiro com essas coisas. E o PMDB defendia arduamente, inclusive com a liderança aqui do Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha hoje é um dos que mais está sendo envolvido em processo de corrupção dessa natureza. Ou seja, muita gente dizia que o Eduardo Cunha era admirável, porque a deputada Tia Heron, lá da Bahia, ela disse, não, ele realmente foi um cara que trabalhou muito, botou a casa para funcionar. Na verdade, o Eduardo Cunha botou a casa para funcionar para ele, para os interesses dele e da corrupção dele. E isso está sendo provado hoje. Então não é motivo nenhum de admiração o Eduardo ter feito a casa trabalhar para ele. De admiração não, de elogio. Não pode você colocar uma situação dessa como sendo uma coisa boa. Enquanto isso, aqui eu vou deixar os links para que vocês possam ler toda a notícia. Enquanto isso acontecia, a gente passa para outro tema, que é a especulação envolvendo o nome da Friboi. E, por exemplo, aqui o senador Mário Couto, do estado do Pará,
que deu um discurso aqui na tribuna falando que o Lulinha era dono da Friboi e que a Dilma deu 30 bilhões. Então ele pega notícias de blogs sensacionalistas da internet e daí ele faz um discurso no Senado como se aquilo ali fosse verdade. Aí ele começa a xingar o Lula, o filho do Lula, xinga todo mundo. Né? E aí você vê quando a irresponsabilidade toma conta das pessoas. Sem analisar o contexto, somente se guiando por alguns blogs, inclusive, segundo o que o senador fala aqui na Folha de São Paulo, o jornal O Globo, estão falando que o Lulinha era dono da Friboi, ou estão sendo investigados por serem dono da Friboi. Então você vê que a qualidade do político como Mário Couto. Nós estamos aproximando de eleições aí. Eu, sinceramente, ao povo do estado do Pará, eu acho que seria interessante fazer considerações sobre o senador Mário Couto, porque isso me parece uma coisa extremamente irresponsável, você se basear em boatos para depois chegar lá na Câmara, no Planalto, e fazer um discurso baseado em boatos como se fosse verdade, dando mais força a boatos mentirosos e irresponsáveis, sem defender aqui ninguém. Eu acho que deve-se sempre buscar a verdade e sempre tentar falar a verdade, não ficar jogando e especulando nada. Então, atenção nessas eleições aí de 2016, senador Mário Couto. O link aqui da notícia, do vídeo, vou deixar aqui com vocês para que vocês possam ver. Aconselho também a ver. Enquanto isso, outros blogs, como esse Almanac da Web, no dia 3 de junho, ou seja, de hoje, publica: será que finalmente vão pegar Lulinha e a Friboi? Lava Jato mira JBS em nova fase. Então aqui no texto ele não fala nada sobre o Lulinha, mas ele já especula, agora é a vez de pegar o Lulinha, porque não é o Lulinha que é o dono da Friboi? Então agora a Polícia Federal está investigando a Friboi, a JF, e agora vão finalmente pegar o Lulinha. E aí o dono da Friboi fala o seguinte, notícia de 2015 também, julho de 2015, já tinha falado: só sei quem é o Lulinha por foto da internet, diz presidente da JBS Friboi, Wesley Batista, que é o CEO da maior empresa privada. Ele já tinha falado isso aqui, que ele não conhece, tem nenhuma ligação, e mesmo assim tem gente que insiste em dizer que o Lulinha é dono da Friboi. Um outro site aqui, o Notícia Nossa Política, um blog: Moro buscou Lulinha, achou Cunha e Meirelles. Ele também fala dessa mesma notícia aqui no dia 2 de julho de 2016. Eu vou só pegar aqui a parte que fala do Meirelles, tá? Que é para a gente entender isso aqui melhor, que é o último parágrafo que ele fala aqui. Para completar, Moro também encontrou o Henrique Meirelles, que mesmo afirmando não ter mais ligação com o JBS, pertenceu ao Conselho Consultivo da empresa. Em março desse ano, já sendo cogitado para ocupar o Ministério da Fazenda de Temer, Meirelles relançou na internet o Banco Origina, de propriedade da JBS. Aí tem truta. Então essa é a ligação do Henrique Meirelles, porque ele pertenceu ao Conselho. É claro que a gente lê uma notícia dessa e há de se conter também os ânimos, mesmo quem é contra aí o Sérgio Moro, porque é o seguinte: como é que o camarada está investigando um caso e daí ele vai na inocência achando que vai fazer uma busca na Friboi e o Lulinha, ele está achando que o Lulinha é dono da Friboi? Não, com certeza no processo desse investigativo ele já sabe que o Lulinha não é dono da Friboi. Então não podemos especular nem para um lado nem para o outro, tá? Apesar de é aquela coisa, são especuladores brigando com especuladores, e é preciso que você mantenha um senso para julgar as coisas, para formar opinião baseado na verdade. Mas a notícia tem um teor aqui, só para lembrar: Moro procurava racha de Lula no Triplex Guarulhos e achou a mansão dos Marinhos em Paraty. Revoltados online deve ter amanhecido na sexta-feira com expectativas excelsas. Aqui a Polícia Federal realizava mandado de busca e apreensão na Friboi. Então tem vários sites aí, blogueiros também, que especulam aí, dizendo que o Lulinha é dono da Friboi, e aqui ele está meio que zoando com o pessoal. Uma outra notícia: a Polícia Federal quer saber os motivos para Dilma doar 30 bilhões à Friboi. Esse blog aqui, Pensa Brasil, ele é muito conhecido porque ele inventa muita coisa, ele cria muita coisa, não sei de onde ele tira essas ideias, não sei de como é que pode alguém publicar um blog, né? Quem está bancando isso para publicar tanta mentira na internet como o Pensa Brasil. E aí eu estou colocando aqui, normalmente eu não pego esses blogs como referência, mas é só para que você entenda o contexto, que muitas vezes a gente vê
o Pensa Brasil compartilhado no Facebook. E daí muita gente vai compartilhando aquilo como se fosse verdade. Então, um alerta aqui para você. Essa notícia aqui, que é do dia 13 de abril de 2016, ela foi desmentida aqui pelo BBC, né? 17 de abril de 2016, alguns dias depois, 3 dias depois. Na semana do impeachment, 3 das 5 notícias mais compartilhadas no Facebook são falsas. É por isso que eu falei para você que a notícia era falsa, compartilhada no Facebook. Os boatos presentes no top 5 de compartilhamento na rede social mais popular do país são os seguintes. Polícia Federal quer saber os motivos para Dilma doar 30 bilhões a Friboi. É justamente essa notícia aqui, esse link que eu coloquei para vocês. Tá aqui o jornal, um jornal sério, o BBC, ele já coloca isso aqui como sendo boato, ou seja, mentira escrachada. Diz site Pensa Brasil, 3º lugar no ranking geral da semana. Aí tem umas outras coisas aqui, né, falando também de boatos, e o que interessa a gente era só isso. Então, resumindo, pessoal, a operação que investigava aí, que começou investigando a partir de um delator, né, investigando a Caixa Econômica, encontrou grandes empresas como Friboi, a JF, na verdade o holding que administra várias empresas, o dono da Gol, que pagaram propinas para aliados de Cunha, Eduardo Cunha, para que eles tenham o acesso ao recurso que eles precisam para construir determinadas obras. E daí o Cunha, mais uma vez, envolvido em empresas estatais, ganhando propina também em empresas estatais. Parece que o Cunha se especializou em ganhar propina. O detalhe é que, nesse site aqui, né, eu vou mostrar aqui para vocês a ligação do Temer, que eu acho que faltou isso aqui. Pedro ressalva que Júnior Friboi filiou-se ao PMDB em 2012 via Diretório Nacional com respaldo do vice-presidente, que ainda era vice-presidente, Michel Temer, e do então presidente nacional do partido, o senador Waldir Raupp. Durante todo o debate sobre o lançamento do candidato a governador de 2014, Temer e Raupp respaldaram o projeto de Júnior Friboi em detrimento do de Iris Rezende. Então, a gente vê que também o Temer, para indicar alguém, a gente já viu naquela delação de Sérgio Machado que existe benefício recíproco. E aí vocês deixam a cargo de vocês imaginarem qual seria o benefício recíproco aqui de Temer, junto com a Friboi, né, com a empresa Holding JF, que é a maior doadora de campanha, maior financiadora de campanha política eleitoral no Brasil. Então, deixe seu comentário aí, o que você acha que poderia ligar Temer a isso daí. Então, o outro site lá publicou, Moro queria chegar a Lulinha. Na verdade, essa operação aqui vai chegar também, mais uma vez, pode apontar o Michel Temer aí também nessas investigações. A gente está acompanhando tudo isso aqui no canal Notícias Comentadas, e assim que tivermos mais informações mais concretas, a gente vai publicar então um vídeo aqui. Não deixe de curtir nosso canal e compartilhar também nosso canal nas redes sociais, para que a gente tenha uma influência melhor de informação e possa influenciar positivamente nas eleições para o Brasil, quem sabe melhorar o nosso país. Contamos com vocês para isso. Um grande abraço e até a próxima notícia.